Do que eu vou falar, que ele pode não querer me levar para casa. Mas foi falado muito brevemente da história desse grande músico, desse grande homem, desse grande cidadão. A OSESP, a música clássica, é de uma nobreza mobilizadora e geradora de uma série de coisas. E, infelizmente, muito restrita. Quando uma pessoa com essa condição, com essa vocação que Deus deu, se predispõe a fazer alguma coisa, curiosamente encontra o Carlinhos, que é outro sonhador, outro obstinado, e teve uma união muito interessante, que é estar em Itaquera, que seguramente é o bairro de maior transformação da cidade de São Paulo. Está aí muito sabiamente o Andrés fazendo a campanha dele toda focada aqui. Todos devem saber, ele foi convidado para sair de São Paulo, para Ribeirão Preto, e ele quer fazer aqui. Nós fomos muito bem recebidos na nossa primeira reunião e sentimos que vocês se mobilizaram para isso. Eu vou falar na parte menos lúdica, que é o que a gente precisa para tornar isso realidade. A ideia é a gente iniciar com um show que vai começar a gerar recursos para que a gente tenha as primeiras aulas. Numa reunião que estava, acho que menos da metade de vocês, alguma coisa parecida, tinha uns 10 pessoas, saiu algumas propostas. Dentre as propostas, olha, vamos nos unir, somos 10, cada 10, arrumar mais 10 amigos, mais 3 dá 30, deu 300, a gente conversa no auditório, fala com a Casa de Cristo e vamos continuar a mobilizar. Esse é o primeiro caminho, inclusive, como disse o Sérgio, lembrou muito bem, foi basicamente como começou no Heliópolis. Eu tenho uma ONG no Heliópolis e acompanhei isso muito de perto. O que a gente quer fazer é um pouquinho a mais, que é usar essa situação de ter alguém com tanto nome, nós unirmos todos vocês, que quase todos têm institutos, criarmos um sistema de comunicação que, além da gente fazer esse primeiro show deve ser para a gente levar assessoria de imprensa, políticos, empresários da região, a juntar o comércio e fazer disso uma grande ação, gente. Porque a gente poder ter uma orquestra em Itaquera, apesar de eu não ser daqui, acho que é um sonho, não é? Sem dúvida. Então, nosso objetivo hoje é a gente estabelecer uma data, um local e criarmos uma plataforma para poder alcançar isso. Não é isso? Cadê os nossos amigos da Casa de Cristo? Você virou jornalista. Então nós temos lá um primeiro local, Nas horas de folga. Nas horas de folga. Não está fazendo nada aqui, né? Não está fazendo nada aqui. Então o que a gente precisa mostrar para vocês é que a gente vai apresentar um projeto e a gente precisa ver como viabilizar essa primeira ação. Alguém tem alguma dúvida disso? O que vocês querem falar sobre isso? Tem mais a gente falar, sério. A proposta que a gente faça isso no começo de novembro, é isso? É perto, é longe? Essa parte explicativa, Sim. porque a ideia central que nós estivemos conversando é fazer uma apresentação da orquestra na Casa de Cristo, para que nós possamos, como pessoa, mobilizar o pessoal da Itaquera, para que nós possamos mostrar para os outros, acompanhar e incentivar esse projeto. Aí depois vão ser ministradas aulas, é isso? Sim. E essas aulas vão ser em células, não vai ser um ponto fixo. Por exemplo, vai ser uma parte no democrático, uma parte no elite, Isso mesmo. uma parte em algum instituto. Aí tem o nosso amigo aqui que é da cidade de Carvalho, que pertence. Então vai ser ministrado nesses lugares. Não vai ser num lugar fixo, é isso? Só para poder entender, para poder explicar. A ideia isso aqui é um movimento. Certo. Isso é uma ação ativista. Justo. O que a gente espera aqui? Que todo mundo se integre, que a gente vá criando ações. Certo.
Para quem vem para o evento, talvez seja mais importante para o funk do que para a música clássica. Cabe a gente dar a grandiosidade para trazer as pessoas para o projeto, porque isso é grande. Vocês fizeram um projeto parecido lá em Ilhéus? Parecidíssimo. Por isso que a nossa preocupação hoje é envolvê-los. A gente, primeiro, vou agradecer de novo, Carlinhos, parabéns por essa audiência enorme, né? Porque isso aqui é o que vai mobilizar. O nosso produto é a criança, é o adolescente na faixa de miséria. Essa primeira etapa é fazer essa apresentação e conscientizar o pessoal para essa apresentação, para a gente poder... Para isso já gerar o primeiro recurso para a gente começar a ter as aulas aqui. E como é que seria essa apresentação na Casa de Cristo? Como é que nós vamos... Vai ser vendido convite? Um espetáculo. Cada um vai levar os convidados lá. Exato. Ou levaram a gente criar meios de buscar essa captação. Para formar opinião. Lá tem um teatro lindo lá. Um teatro lá. Maravilhoso. Essa parte do como fazer, gente, é muito com vocês que então, quantas pessoas... Na verdade, assim, meu nome é Marco Antônio Grande, eu sou gestor desse teatro chamado Teatro Nelson Lobo de Barros. O nosso teatro, ele tem a capacidade para 340 pessoas, né? Um prédio, uma estrutura bem bacana, assim, cabe 340 pessoas. E eu estou como gestor desse teatro há 4 meses apenas, porque antes disso aconteciam esporadicamente alguns eventos, um espetáculo, ou algum evento, uma palestra. E desses 4 meses para cá, eu estou procurando levar música, teatro, dança, o que é possível para poder conscientizar as pessoas da importância da arte na vida delas, não é? Porque tudo parte de você ter o costume de frequentar um espaço e eu convido a todos para ir conhecer o Teatro Nelson Lobo de Barros, que fica dentro da Casa do Cristo Redentor. Eu conheço. Porque Então nós temos que colocar lá 340 pessoas. 340 pessoas. E mais do que isso, gente, precisamos pelo menos que 1/3 disso sejam pessoas que tenham influência, porque o projeto é grande. A gente não está falando de fazer um jogo, né? Está falando de ter uma escola, de montar uma orquestra. Para isso tem a maçonaria, o Lions, o Clube dos Lojistas, a OAB. As instituições a que vocês são associados, vocês podem divulgar lá dentro para trazê-las para assistir o espetáculo e mais que assistir o espetáculo, comprar a ideia. Depois da apresentação do show, então vai ter um momento da gente conversar com o pessoal, explicando o projeto. Aproveitar já aí, não pode deixar sair de lá. Já com eles lá sentados, a gente acabou o show, a gente faz a apresentação do projeto, da mesa, para já sair com uma ideia fixa disso. Todos aqui conhecem o projeto? Então, o projeto, agora que o Careca vai... Na primeira reunião, 10 pessoas. E foi explanado isso para nós. Então, seria interessante que fizéssemos, não sei se... Aí, Careca. Novamente, para o pessoal entender, porque não é um projeto... Não, tá certo. O projeto é caro. O custo de uma criança, um aluno, é muito caro. Então, vai depender de muito trabalho. Todos nós temos que ter essa consciência. Meu irmão, é importante. Nós vamos ter que, com o tempo, buscar dinheiro na iniciativa privada. Para isso, o que a gente precisa? Grandiosidade. Estávamos falando agora há pouco que a casa, na verdade, a fundação, né, recebe 10 mil pessoas. Ele comentou: a gente recebe 10 mil pessoas e muitas vezes não consegue pôr 100 dentro do teatro. É isso mesmo. Certo? E isso é uma realidade nossa do Brasil, não é daqui, de qualquer lugar. É real. Agora, em contrapartida, nós temos o acesso de 10 mil pessoas. Para você mostrar isso para um grande player é importante. Então temos 2 ações. Primeira ação, esse show, que aí vai gerar a situação da gente poder crescer e buscar captação. O Paulo, como participou lá com a galera desde o princípio, ele vai contar um pouquinho como é que começou para a gente fazer um espelho em cima disso aí. Pode ser?
Bom, gente, boa noite. Falando muito bem, até com vergonha para pegar. Mas É que eu fiquei emocionado. A história é muito simples. Hoje, eu estou lá quando o Instituto Bacarella era no estado de Israel, numa casa. E a gente atendia mais ou menos 100 crianças. Não sei se vocês sabem da história, quando teve um grande incêndio lá, o maestro Silvio Bacarella, que era muito amigo do falecido Dr. Antônio Hermílio de Moraes, ele se sensibilizou nesse momento e conversou com o Dr. Antônio Hermílio que acabaram montando essa ação. Foi quando surgiu o Instituto Bacarella. E da Casa do Estado de Israel, claro, teve todas as parcerias políticas e tudo mais, que cedeu o terreno em Heliópolis. Aí veio a Provida, foi quem construiu o prédio, que é um prédio maravilhoso. Daquele prédio a gente só tem na Europa e Estados Unidos, naquele formato. Todas as salas são 3 andares, eu não me lembro agora, são, sei lá, 10 ou 8 salas por andar, todas elas acusticamente perfeitas, com câmeras internas, todo o sistema muito bem organizado. E eu não sei se já ficou pronto o auditório lá para mais de 700 lugares. Então, assim, hoje nós tínhamos na época 100 e poucos alunos. Quando eu saí do instituto depois de 8 anos, que tem um aluno já inteiro aí tocando, nós já estávamos com 3.000 crianças. Hoje eles devem ter mais de 16 corais, desde de infantil até o adulto. Só agora tem, inclusive, que é essa minha parceira que a gente vai trazer para cá. O mais importante para a criança não é falar, você vai tocar violino, você vai tocar violoncelo. É fazer a iniciação musical. E isso existe uma pessoa que não sou eu, especializado, que é a professora da minha filha, inclusive. É uma pessoa assim que ela tem o dom para lidar com criança. Eu estou falando, a minha filha tem 5 anos e hoje já toca violino. E ela começou com 3 anos. Então, eu sempre digo, só para dizer porque eu comecei a tocar Ave Maria, eu sou meio maluco. E desde ontem eu até estava contando para o Sérgio. Eu estou pensando nessa reunião de hoje. E a Ave Maria vem à minha cabeça o tempo todo. Eu nem sou católico, eu respeito todas as religiões, mas não sei. Aí eu falei para o Sérgio, eu tinha que tocar e toquei. Mudo o show às vezes, porque eu estou indo para o show e dá sempre vou lá 2 ou 3 programas, porque sempre tem alguém lá que a gente vai tocar, vai acabar atingindo. Bom, e falando de coisas práticas, hoje, na minha orquestra, eu toco com muitos alunos que saíram de Heliópolis. Tem vários deles que estão em Israel, que é o grande marco da música orquestral hoje ainda no mundo de cordas, porque é um projeto muito caro. Lá eles têm Volkswagen, tem Votorantim, mas que foi construído ao longo desses 20 anos, eu acho, se eu não me engano. Por que a gente criou esse formato de fazer um show para arrecadar verba? Porque você está dando um espetáculo para a região. A gente trouxe isso para cá porque isso eu já faço em Botucatu, não é uma invenção, né? Então eu assumi a direção da orquestra em Botucatu. Lá tem a FRAP, que cuida de crianças também. Aí eu montei uma série de concertos com um grupo pequeno, inclusive eu toco amanhã lá, que é um teatro pequeno também, dá 240 lugares, não, 300 lugares. E ingressos a R$20. E isso é uma conta exata que a gente tem para pagar os professores, que são de excelência, são professores do mundo inteiro que tocam comigo na USESP. Então, você quer fazer um bom trabalho, não adianta pegar qualquer coisa, porque vai virar qualquer coisa, né? Então, a ideia do projeto é a excelência do trabalho, não é tirar da rua, é profissionalizá-los. E isso é a experiência que eu vivo a minha vida inteira, né? Eu dou aula desde os meus 19 anos. Então, eu adoro, uma coisa que eu gosto de fazer é como botar um filho no mundo. É a mesma sensação que eu tenho com a minha filha quando eu vejo um garoto me ligando: professor, acabei de passar um concurso em Colônia ou coisa parecida, sabe? E hoje o intercâmbio é muito fácil com qualquer orquestra. A Filarmônica de Berlim, eu estive tocando lá agora na sala deles, tem um grande violinista brasileiro que está lá e recebeu como intercâmbio um garoto que saiu de Paraisópolis. Então, assim, é extremamente emocionante para mim, porque você vê que o mundo não está perdido. E não é só o futebol que tira da rua, né? Eu acho que a música dá para fazer muito mais coisa também. Então, a princípio é isso. E por que dos concertos? A gente fez um cálculo de valor que dá exatamente para pagar os professores
E é muito complexo quando você não tem o produto, porque o produto da música é a orquestra. Você chegar e oferecer para o empresário. Então, é o que nós falamos na primeira reunião. A partir do momento que você mostra o cartão de visita, eles vão vir, não só os empresários, como os políticos também. Aí não compete a mim, eu nem entendo disso, mas tem as pessoas, cada um na sua área, para administrar isso. Aí a coisa acaba funcionando. Fazendo um evento, a gente está trazendo cultura para a região, da mais alta qualidade, eu vou trazer só o pessoal do top 5 ao Zésper. Top. Não vou dizer que a seleção brasileira a gente usava isso, agora não dá mais, né? Mas. Seleção alemã? Seleção alemã. Seleção alemã. Porque mostra duas coisas muito importantes: a disciplina para ser um grande músico. Né? Eu tive uma grande professora japonesa que ela me ensinava muito isso. Ela é muito famosa em São Paulo, inclusive. Ela batia com arco na minha cabeça. Hoje a gente não vai fazer isso com a bola, você vai preso, né? Mas a disciplina era horário, o silêncio, a concentração. E isso tudo, se a gente consegue dar essa mensagem para a criançada da base, 4, 5 anos, a gente consegue mudar em muito pouco tempo. Uma criança, a minha filha com 1 aninho de violino já começou a tocar, ela tinha 3 anos. É um cálculo muito simples, porque a criança está com a cabeça vazia. Então você pode colocar uma boa informação que aquilo vai ficar presente. É assim que é feito os grandes músicos na Rússia. Tem muitos colegas na orquestra que são de lá. Com 5 anos, eles vão para uma escola, medem a mão para saber que instrumento eles vão tocar. Não é um pouco radical, mas funciona. Né? É a mesma coisa que estão fazendo agora na China. Os chineses, pianistas, ganham todos os concursos do mundo. Né? Então não existe fórmula. E uma coisa que eu sou muito contra é, por exemplo, eu vou citar alguns nomes, por exemplo, Projeto Guri. Eles têm um formato que é apenas ocupar o horário que não está na escola. Então, é meio assim, sabe? Mais ou menos, aquela coisa. Aí veio um outro cidadão, que eu não vou citar o nome, que ele disse que criou um projeto, né, que quer boicotar o Projeto Guri. Aí inventou uma metodologia que eu fiquei vendo lá em Itaquera, os polos. Os professores não conseguem tocar nem o instrumento afinado. É uma coisa muito triste falar isso, por isso que eu não vou dizer o nome. Mas está aí, é global. Aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, eu não quero criar nada. Existe uma metodologia Suzuki, japonesa, no mundo inteiro. As grandes, lá em Yale tem o lado mirim das crianças, que são os grandes talentos do mundo que vão para lá, eles estudam Suzuki. Então não tem um porquê criar uma outra metodologia se tem uma que funciona perfeita no mundo inteiro. Então assim, eu não inovo, eu apenas dou continuidade a uma coisa que já vem há mais de 20, 30 anos, formando músico no mundo inteiro. Só para falar assim, existe orquestras para isso? A grande experiência que eu tenho em Heliópolis, esses garotos todos que saíram, que não tocavam nada. Eu tinha garoto de 6, 7 anos que foi lá, quer tocar violino. Bom, a gente vai ensinar violino. Hoje eles ganham o salário em Heliópolis, na orquestra de Heliópolis, é R$ 2.800. Eles estudam, eles passam um dia lá. Eles estudam, tem aula de coral, aula de percepção, música de câmara e tocam na orquestra. Eles têm um salário para estudar fora do horário. Então assim, é uma coisa que é uma bola de neve. Hoje os meus alunos que estão fora, quando vêm para o Brasil, vão dar aula para os iniciantes. Então essa bola de neve é interessante porque não só a orquestra vai dar recursos, como ser professor dos iniciantes também. Aí, a partir do momento desse pontapé, aí vocês vão ter que administrar as empresas, porque vai ter visibilidade, vai ter resultado, né, audível, e daí eles vêm correndo atrás da gente. E qual o custo desse projeto? Nós temos um projeto já aprovado na Lei Manet, que eu não gosto, eu sempre falei para ele, eu não gosto de falar de valores porque assusta. O mundo da música é um pouco parecido com o futebol. Esse projeto está em 6 milhões? 2,5. Em Heliópolis, quando eu saí de lá, a Volkswagen dava 5 milhões, a Petrobras dava 2 milhões e a Votorantim dava 4 milhões. Quanto mais gente você tem, mais se gasta. E são projetos que a gente pode fazer tanto pela Lei Manet
quanto pela lei do ICMS, que é do PROAC, que é uma lei estadual. Então, essa lei é muito mais fácil, porque todas as empresas pagam isso mensalmente. Então, a gente consegue, tem os contatos para que viabilize isso mais rápido que a lei também. E parece que foi 30 milhões que liberaram para essa, cada 3 ou 4 meses, que eles liberam esse valor para uma certa quantidade de projetos. Entendi. E a ideia então é fazer esse show para arrecadar verba para poder iniciar as Para a aulas. iniciação, começar esse projeto fazer a garimpagem, né? Ir nas instituições, na própria, onde tem um teatro mesmo, lá no Casa do Cristo, lá tem crianças. Uma outra coisa que eu... Qual a faixa etária? Olha, se for falar, claro que é um projeto social, então eu não posso, se eu for pensar como músico, até 8 anos. Se a gente for pensar como um projeto social, é aí que eu ia dizer. Eu fiz meu pai é de uma certa denominação evangélica, e aqui na região tem muitas igrejas. Se for fazer uma captação dos músicos que já existem aqui, eles não precisarão sair daqui para fazer aula em São Paulo. Em São Paulo, que eu digo, na USESP, na IMESP, no Projeto do Livro. Então, aqui, em muito pouco tempo, que eu digo, 3, 4 meses, a gente consegue montar uma orquestra daqui com os músicos que tem aqui. Eu sempre fico preocupado com o cartão de visita, né? Então, o cartão de visita é isso. Aí, nós já temos uma vitrine. Depois disso, esses professores que têm a especialidade de fazer formação, são aulas coletivas, percepção auditiva, aula de coral. Esta é a grande base para qualquer músico em qualquer instrumento. Uma coisa importante, gente, para poder fazer o PROAC, você precisa ter começado, precisa ter amostragem, precisa ter demanda. Então, esse primeiro passo é gerar visibilidade para tudo isso. É existir o projeto, né? Senão é simplesmente um papel. Certo. E quando fizeram o convite, mencionaram o nome do maestro João Carlos Martins. Aí qual a ligação? Tem alguma ligação? Eu não queria nem falar dele. Não. Ele era quem eu não queria falar. Ah, tá. Eu não sei, não foi falado comigo, eu não trabalho com ele. Entendi. Porque é exatamente isso. O maestro responsável desse projeto, no Sou caso, eu. seria você. Tá Sabe aquele nome que ele queria falar? Tira esse nome maestro. Entendi. Eu sou diretor artístico do projeto. Porque o nome maestro, você limita, vocês vão estar envolvidos com isso e vão perceber, quando você tem um maestro numa orquestra, ele diz, é a minha orquestra. Nós não trabalhamos com isso. Eu me recuso a ser maestro, a ser chamado de maestro, porque um projeto, na minha visão, ela é uma empresa. Não se administra por músico, se administra por quem entende do projeto. Eu sei de música. Agora, você dizer eu sou dono do projeto, eu deveria saber a parte jurídica, a parte estrutural. Eu não sei fazer isso. E nem eles sabem. Né? É que politicamente, quando você fala mais, você ganha mais dinheiro. É só isso. E nesse caso, isso é uma coisa que eles não vão ganhar dinheiro. Vocês devem ter ideia do que é o salário desses caras. Né? Então é uma doação mesmo, gente. Essa predisposição do Paulo dessa equipe é uma doação. Mas tem as coisas básicas. Então, assim, existe, você vai entrar, não vou entrar nem politicamente, nem nada, mas as pessoas às vezes tomam algumas viradas invertidas na vida e depois precisam fazer projetos sociais para pagar o que foi feito lá atrás. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado disso, mas não é absolutamente nada disso. A gente fala de pessoas idôneas que não devem nenhum tipo de punição para a sociedade, apenas para fazer música e fazer de verdade crianças tocar. Entendi. Vocês têm como disponibilizar depois uma cópia do projeto? Na verdade, foi feito ideia, um slide para apresentar para vocês, como foi pedido, ele tinha pedido da outra vez, mas aí não tem um projetor aí, a gente não conseguiu fazer. Mas o foco hoje é a gente envolver a comunidade, isso é um projeto da comunidade. É muito bacana o que ele fala. O maestro é dono de uma orquestra que não é para ser dono. É para ser uma coisa da comunidade, onde todos nós somos uma parte integrante para ajudar.
Nós temos que criar um elo para fazer os outros ajudarem. Porque às vezes as pessoas querem ajudar e não têm a oportunidade de saber aonde que eles vão ajudar. Não tem visibilidade, né? Então aí o que acontece? Acaba, até por vontade de querer fazer, acaba um ajuda aqui, outro ajuda ali, outro ajuda ali. Então, o pessoal aqui está quieto, tem muita gente que ajuda, vai ajudar um pessoal, por exemplo, lá no Tatuapé, outro ajuda o outro lá no Suzano, outro ajuda lá em Mogi, porque não sabe que tem um projeto aqui para ser feito. Então, se a gente mostrar isso, pode até ser que não dê certo, mas se a gente mostrar isso, pelo menos não tem que reclamar. Nós temos que fazer com que esse pessoal, nessa apresentação, sinta vontade de fazer o início de um projeto para poder ajudar o pessoal de Itaquera. É essa a finalidade. Porque nós todos aqui que fomos convidados, todos nós temos assim um pouco de liderança com o pessoal. Está aqui o China, aqui o pessoal do Democrata, aqui o pessoal da maçonaria, aqui é o Careca que vai entrar em Itaquera, precisa pedir licença para ele, o pessoal do Democrata, então nós temos uma parte da liderança que nós possamos influenciar algumas pessoas que a gente sabe. Não adianta chamar também quem não gosta e quem não quer. Nós temos que chamar aqueles que a gente sabe que quer ajudar, quer participar e quer colaborar. Vamos mostrar o caminho para eles nessa oportunidade. Por isso que eu digo que nessa apresentação vai ser o start para que nós possamos mostrar mesmo, conversar com todo mundo lá. Então, o Carlos, que teve essa ideia, junto com o pessoal do Corinthians. Deixa eu concluir o que você está falando, é o seguinte. Esse projeto nosso começou vindo com os amigos nossos que são ligados ao Corinthians. Certo. No Corinthians, o pessoal simplesmente queria saber qual empresário, isso, aquilo, porque eles estavam interessados em outras coisas, não estavam interessados realmente em ajudar a comunidade. Aí veio praticamente para nós, para cá. Eu, o Sérgio, o Fábio, mas eles vieram e nós trocamos uma ideia. Fizemos 2 reuniões no Careca, onde tinha poucas pessoas e comentando, hoje já tem muito mais. Eu estou propondo para vocês, fazendo mais uma reunião, mas dessa vez eu já pedi autorização aqui, que a gente possa fazer no Teatro do Cristo, para que a gente conheça a área. Mas cada um de vocês se compromete a levar mais 2, 3 empresários, amigos de vocês, para que a gente possa triplicar esse número de pessoas. Porque aí realmente vai começar a funcionar a coisa. E o próprio pessoal do Cristo também vai nos ajudar, no caso, nas próprias reuniões, né, para que haja uma divulgação maior.